Capítulo 5. Jogos de poder e a guardiã citrina. O silêncio na sala de estar era pesado, carregado dos ecos da discussão que acabará de estilhaçar a paz doméstica. George permaneceu de joelhos, as mãos ainda nos ombros de Kairos, mas seu olhar estava perdido na direção do corredor vazio onde Dariana desapareceu. A fúria que o consumiu havia se dissipado, deixando para trás um rastro de arrependimento amargo e frio. Ele sentiu o peso de cada palavra cortante que havia lançado contra a mulher que amava. O homem cruzou uma linha, e o abismo que se abriu entre eles parecia intransponível. Kairos observou a dor nítida no rosto de seu pai. Apesar da confusão e do próprio choque com a revelação sobre sua alma, uma parte mais madura dele, o resquício da consciência adulta, reconheceu aquela expressão. Era o olhar de um homem que ferira profundamente seu porto seguro e agora se via à deriva. E naquele momento de fragilidade paterna, Kairos viu não uma crise, mas uma oportunidade. Colocando sua pequena mão sobre a de George, que ainda repousava em seu ombro. O toque fez o homem piscar e desviar seu olhar angustiado para o filho. Pai? A voz de Kairos era um sussurro calculado, cheio de uma serenidade infantil que acalmou a tempestade nos olhos de George. Você não queria ter dito aquelas coisas para a mamãe, não é? George suspirou, um som profundo e cansado que parecia vir das profundezas de sua alma. Não, filho. Eu não queria. Fui um tolo. Um tolo orgulhoso e machucado. Ela vai te perdoar, disse Kairos, com uma convicção que soou estranhamente adulta. A mamãe te ama. E me ama. Talvez, ele hesitou, encenando uma leve timidez. Talvez se a gente for falar com ela juntos, fique mais fácil? 2 contra 1 é mais justo, não é? Um sorriso triste e grato iluminou o rosto de George. A ideia era simples, quase ingênua, mas carregada de uma lógica irresistível. Dariana era uma fortaleza, mas suas defesas sempre caíam diante do filho. A intercessão de Kairos poderia ser a ponte que precisava para cruzar o abismo que mesmo cavara. Você é mais esperto do que parece, pequeno, murmurou George, acariciando o cabelo de Kairos. Mal sabia o quão certa estava sua observação. Kairos sorriu, um sorriso que não era totalmente inocente. Havia um toque de malandragem nele, uma centelha de estratégia. Já que eu vou te ajudar, pai, você poderia me ajudar com uma coisa também. George puxou-o para trás, segurando-o pelos ombros, e olhou para com uma expressão entre o choque e o orgulho. Por todos os espíritos, garoto! Com quem você aprendeu a barganhar assim? Com a raposa vulpina do mercador? Kairos ignorou a pergunta, mantendo o foco. Sua chance era agora. Eu quero entrar no dojo. Aquele que fica do outro lado do vilarejo, perto do rio. O rosto de George se fechou imediatamente. A gratidão deu lugar à desconfiança. O dojo do Daemon? E como você sabe desse lugar? Você desobedeceu e saiu sozinho? A mente de Kairos girou em alta velocidade. Mentir completamente seria perigoso. Uma meia-verdade seria mais eficaz. Um panfleto voou até o nosso quintal, disse-lhe, mantendo o contato visual. Eu vi. Dizia que aceitam alunos a partir de 6 anos. George franziu a testa, claramente não gostando da direção da conversa. Esquece esse dojo, Kairos. Eu não gosto daquele homem. Por quê? A pergunta saiu antes que pudesse detê-la. A preocupação cresceu dentro dele. Se George tinha uma objeção pessoal ao mestre, seu plano poderia ir por água abaixo. São coisas de adulto, respondeu George, evasivo, sua voz carregada de um ressentimento antigo. Ele não é o tipo de pessoa que eu quero perto da minha família. Kairos sentiu o chão fugir sob seus pés. Mas não desistiria. Não depois de ter visto aquele dojo, de ter sentido um imenso anseio por pertencimento. Você prometeu. Ele insistiu, puxando a manga de George. Eu vou te ajudar a fazer as pazes com a mamãe, e você me ajuda a convencê-la sobre o dojo. Foi o combinado. George olhou para a determinação nos olhos cinza do filho, tão parecidos com os seus.
Ele viu não apenas a teimosia de uma criança, mas uma centelha de ambição, um desejo genuíno por algo mais. Respirando fundo, lutou contra seu próprio desconforto. O bem-estar de Dariana era mais importante que seu orgulho. Está bem, ele capitulou, o som saindo como um grunhido. Vamos tentar. Mas não prometo nada. Sua mãe é uma força da natureza. Com o acordo frágil firmado, os dois se dirigiram ao quarto. A porta estava fechada. George olhou para Kairos, que fez um gesto encorajador. Dariana? Querida? Podemos entrar? Não houve resposta, mas eles ouviram um movimento contido do outro lado. George abriu a porta lentamente. O quarto estava mergulhado na penumbra, as cortinas fechadas. Dariana estava sentada na beirada da cama, de costas para a porta, seus ombros curvados para baixo de uma forma que partiu o coração de Kairos. Ela não se virou. Quem quebrou o silêncio foi Kairos, sua voz pequena ecoando no quarto sombrio. Mãe? O pai está muito triste. Ele disse que não queria ter magoado você. George se adiantou, sua voz era áspera de emoção. É verdade, Dariana. Eu fui um idiota. Um idiota ingrato. As palavras que eu disse foram venenosas e injustas. Você deu tudo por nós, e eu usei isso como uma arma contra você. Perdoa-me. Por favor. Dariana não se moveu, mas sua rigidez diminuiu um pouco. Ela ainda estava se fazendo de forte, mas a muralha tinha rachaduras. Kairos se aproximou e se encostou nela, descansando a cabeça em suas costas. Não gosto quando vocês brigam, sussurrou ele, e a sinceridade daquela declaração infantil foi a pá de cal que faltava. Ela se virou lentamente. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas, seus lindos olhos alaranjados estavam vermelhos e inchados. Mas não havia mais raiva neles, apenas uma profunda mágoa. Você machucou-me, George, ela disse, sua voz um fio de som. Você sabe onde machucou. Eu sei, ele sussurrou, ajoelhando-se diante dela. E juro, por tudo que há de sagrado, nunca mais vou tocar nesse assunto daquela maneira. Sua força, sua linhagem, são partes de você que eu admiro, não invejo. Eu sou um tolo por ter falado como se fosse um fardo. Estendeu-lhe a mão. Dariana hesitou por um longo momento, seus olhos alternando entre o rosto suplicante do marido e o olhar preocupado do filho. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, ela colocou sua mão na dele. Foi quando Kairos, vendo a abertura, cutucou discretamente o pai no ombro. Era a hora. George engoliu seco, lembrando-se da outra parte do acordo. Querida, pensando no que é melhor para o Kairos, ele está crescendo. Treinar apenas aqui em casa está ficando limitado. Pensei que talvez pudesse se beneficiar indo para um dojo. Para ter uma instrução mais estruturada. Que tal, o dojo do sul? A reação de Dariana foi instantânea e eletrizante. Ela puxou a mão de volta, e seus olhos, que há momentos estavam cheios de mágoa, agora cintilavam com um fogo perigoso e astuto. Um sorriso lento e astuto se espalhou por seu rosto. Era a expressão de quem acabará de ver todas as peças do tabuleiro se encaixarem. O dojo do sul? Ela repetiu, sua voz suave como seda. Que ideia interessante, George. Claro, podemos levá-lo lá. Vamos agora mesmo. George empalideceu. Um suor frio lhe orvalhou a testa. Não, querida, esquece. Foi um pensamento tolo. O dojo do sul é muito longe. É melhor continuar aqui. Kairos ficou completamente perdido. O que estava acontecendo? Por que a menção do dojo do sul fez seu pai recuar tão rápido? E por que sua mãe parecia estar se divertindo? Não. Kairos bateu o pé, sua frustração transbordando. Esse não era o combinado. Você prometeu. Dariana riu, um som claro e melodioso que parecia estranho depois das lágrimas. Ah, é? George Greyoran fez uma promessa ao nosso filho? Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha. Então, é claro que vamos cumpri-la.
Vamos ao dojo do Daemon. George ficou paralisado, olhando para a esposa com uma mistura de raiva, admiração e resignação. O homem havia sido completamente manipulado. Está bem, ele cedeu, a derrota estampada em seu rosto. Vamos ao dojo do Daemon. O caminho até o dojo foi uma jornada reveladora para Kairos. Desta vez, em vez de contornar o vilarejo pelo rio, eles o atravessaram pelo centro. E o que viu o deixou maravilhado e confuso. A admiração que o povo do vilarejo tinha por sua mãe era palpável. Homens e mulheres paravam o que estavam fazendo para cumprimentá-la com acenos respeitosos e cabeças inclinadas. Guardiã Citrina! Uma mulher mais velha chamou, oferecendo-lhe uma cesta de pães frescos. Para você e sua família. Que os espíritos o abençoem. Obrigada, Marta, Dariana respondeu com um sorriso gentil, mais distante. Graças à senhora, dormimos em paz, Guardiã, disse um homem da guarda, batendo o punho no peito em uma saudação formal. Kairos caminhava ao lado dela, sentindo o reflexo desse respeito. Ele sempre soube que sua mãe era forte, mas não imaginava que ela fosse uma figura tão reverenciada. Guardiã Citrina. O título soava pesado, carregado de responsabilidade. Olhando para ela, para sua postura ereta e seu olhar vigilante, e uma onda de orgulho inundou seu peito. Mas a viagem também teve um lado sombrio. Os sussurros não eram todos de admiração. Enquanto George caminhava alguns passos atrás, tentando passar despercebido, Kairos ouviu os comentários que voavam como dardos envenenados. É ela, a laranja. Uma pena ter se perdido com aquele, a voz baixava ainda mais. O que ela vê naquele cinza? Ele deve ter alguma magia obscura, manchar sua linhagem dessa forma, uma vergonha. Cada palavra era um corte pequeno e preciso. Kairos viu o efeito imediato em seu pai. Os ombros de George, normalmente largos e orgulhosos, se curvavam ligeiramente. Seu queixo se aproximava do peito, e apertava o passo, como se quisesse fugir daqueles olhares julgadores. Kairos sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. A dor de ser um acinzentado era uma coisa. Ver seu pai, um homem bom e trabalhador, ser reduzido a nada por preconceito cego era outra, muito pior. Finalmente, eles chegaram ao dojo. A construção era mais impressionante de perto. O jardim era impecável, e o som dos golpes e gritos de dentro era energizante. Dariana bateu na moldura da porta de correr com uma autoridade que fez o som dentro do dojo parar por um instante. A porta deslizou e um homem apareceu. Era Daemon. Careca, com um kimono branco imaculado adornado com detalhes vermelhos que lembram sangue na neve. Sua calça era preta, um contraste nítido com a faixa negra grossa que envolvia sua cintura. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos. Eram de um vermelho profundo e vívido, a cor de vinho tinto velho sob a luz de uma tocha, uma cor rica, escura e intensa que parecia olhar direto para a alma de uma pessoa. Seu rosto quebrou em um sorriso largo e charmoso quando seus olhos pousaram em Dariana. Guardiã Citrina! Exclamou o dono do dojo, sua voz um barítono aveludado. Que honra inesperada! O que traz a dama mais formidável e formosa do vilarejo à minha humilde escola? Kairos sentiu o clima mudar instantaneamente. Havia uma tensão no ar, um fluxo de energia entre Daemon e sua mãe que era inconfundível. Era flerte. Puro e simples. Ele olhou para George e viu o rosto do pai se transformar em uma máscara de pedra. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, mas permaneceu em silêncio, suportando a cena com uma dignidade silenciosa que fez Kairos sentir ainda mais pena dele. Apenas dando uma volta, Daemon, respondeu Dariana, sua voz suave, mas sem perder a autoridade. Ela estava claramente no controle da situação. Pensando no futuro do meu filho. Daemon arqueou uma sobrancelha, e seu olhar finalmente se desviou de Dariana para George, a quem acenou com a cabeça com uma cortesia que beirava o desdém, e então para Kairos. Seu sorriso diminuiu um pouco ao notar os olhos cinza do garoto. E este jovem cavalheiro é? Perguntou ele, sua voz perdendo um pouco do calor. Meu filho, Kairos, disse Dariana. Entendo, a resposta de Daemon foi cortante.
Ele olhou de volta para Dariana, ignorando completamente Kairos e George. Dariana, você sabe das minhas regras. Este é um estabelecimento para aqueles que podem alcançar a excelência marcial. Nós não treinamos acinzentados aqui. A declaração foi direta e cruel. Kairos sentiu as palavras como um soco no estômago. Dariana, em vez de ficar brava, manteve seu sorriso tranquilo. Ela se virou para George, seus olhos brilhando com inteligência. Está ouvindo, querido? Eles não treinam acinzentados. Kairos entendeu o jogo final. Ela forçou George a trazer à tona o pedido, apenas para usar a rejeição de Daemon como a prova final de que a ideia era ruim. Ela estava fechando o cerco. George puxou o braço de Dariana e de Kairos. Precisamos conversar. Agora. Os levou para um canto do jardim, longe do dojo. Dariana, por favor, suplicou o pai, sua voz baixa e urgente. Eu me desculpei. Juro que nunca mais vou falar daquele jeito. Mas isso não é sobre nós. É sobre ele. Apontando para Kairos. Ele precisa sair de casa. Precisa de amigos. Precisa de uma vida além daquelas quatro paredes. Ele está seguro em casa. Ela retrucou, seu olhar endurecendo. E Kairos tem a gente. Por que arriscar? Por que expô-lo ao que você passou? Você quer que sofra o mesmo? Desta vez é diferente. Insistiu George, sua voz tremendo de emoção. Nós estamos aqui. Nós podemos protegê-lo. E é forte, Dariana. Mais forte do que você imagina. Foi quando Kairos interveio. Pegou a mão de sua mãe, que estava fria e trêmula. Mãe, disse o garoto, olhando diretamente em seus lindos olhos alaranjados. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. E se algo acontecer, ele deu um sorriso pequeno e confiante. Eu tenho a grande guarda Citrina para me salvar, não tenho? Aquela foi a chave. A menção ao seu título, a sua força, a sua capacidade de proteção, dita com a fé absoluta de um filho, quebrou as defesas finais de Dariana. Ela olhou para o rosto determinado de Kairos, para os olhos suplicantes de George, e o medo em seu coração começou a ceder lugar a uma centelha de esperança. Talvez eles estivessem certos. Talvez escondê-lo fosse pior do que prepará-lo. Ela respirou fundo, uma decisão se formando em seus olhos. Está bem, ela sussurrou. Está bem. Os três voltaram para onde Daemon esperava, com um sorriso paciente e condescendente. Mestre Daemon, disse Dariana, sua voz recuperando toda a autoridade da guarda Citrina. Há algo que você deve saber antes de tomar sua decisão final. Meu filho, Kairos, manipula a mana interior desde os 3 anos de idade. E desde então, eu mesmo tenho treinado nos fundamentos das artes marciais. O sorriso de Daemon congelou no rosto. Seus olhos vermelhos se estreitaram, examinando Kairos com um novo interesse, muito mais calculista e muito menos desdenhoso. A informação era extraordinária. Manipular mana tão jovem era raro. Ser treinado pela própria guarda Citrina era algo sem precedentes. O mestre coçou o queixo, pensativo. É mesmo? Murmurou, sua mente claramente trabalhando a 1000 por hora. As regras eram regras, mas o talento era uma mercadoria valiosa. E a oportunidade de ter a filiação da guarda Citrina, mesmo que indireta, através de seu filho, resmungou, após um longo momento. Se é assim, talvez possamos fazer uma exceção. Mas não será de graça. Seus olhos se fixaram em Kairos, e desta vez havia um desafio neles. O garoto terá que passar por um teste. Um teste para provar que o sangue da mãe vale mais que a cor dos olhos do pai. Se passar, poderá ficar. Se falhar, nunca mais pisará aqui. Kairos não ouviu a parte negativa. Sua mente captou apenas a chance. Um teste. Uma oportunidade de provar seu valor com suas próprias mãos. A ansiedade e a excitação explodiram dentro dele, dissipando a tensão dos momentos anteriores. Um sorriso largo, genuíno e cheio de determinação estampou-se em seu rosto. Eu aceito.
Ele disse, sua voz clara e firme. Sem esperar por mais nada, deu um passo à frente, cruzando a soleira da porta e entrando no dojo. O som dos golpes recomeçou, mas agora era um convite. O cheiro de madeira encerada e suor misturava-se no ar. Pela primeira vez, não era apenas um espectador. Era um participante. Seu destino, naquele dojo, estava prestes a ser decidido por sua própria habilidade. E para Kairos Greyoran, essa era a única maneira que importava.